E aí, pessoal, começando um podcast com professor Broca, de Goiânia, do grupo Abadá Capoeira. É o primeiro podcast do Ruído News Go. Estou aqui hoje com o Broca. Quero agradecer, Broca, pela Boa noite, oportunidade de estar aqui com você no seu espaço. chefe. Gratidão, muito mesmo. E eu quero que você fale um pouco do seu trabalho em Goiânia, como é que é. Boa noite, né, ao Ruído, né, e a todo mundo que vai estar assistindo a gente aí, né, nas redes sociais, para falar um pouco do meu trabalho, do nosso trabalho, que é sempre um coletivo, né. Eu acho que primeiro eu tenho que falar do meu começo na capoeira, né. Então a gente tem essa proposta da capoeira aqui como cultura popular. Eu sempre enxerguei a capoeira como arte. E é o que a gente tenta desenvolver aqui, né, de uma forma geral, é a capoeira como arte e cultura popular, dentro das propostas da Escola Abadá Capoeira, certo? Eu comecei capoeira, Ruído, no Piauí. Piauí. Eu sou do Piauí, né, eu sou nordestino, então a gente traz toda essa cultura do Nordeste para cá, cultura dos vaqueiros, cultura do aboio, o samba rural da Bahia, essa cultura muito do sertão. Mas eu comecei capoeira em Teresina, no Piauí, no grupo Abadá Capoeira, já era Abadá lá. Na época era o professor Curujito. Crujito. Isso. Eu treinava num clube, na associação, era um clube. E comecei, né, a fazer a capoeira, pratiquei alguns anos. Quando eu vim para Goiânia, eu fui aluno do professor Leitão. Sim. Né? Você lembra do Lembro, Leitão? sim, sim. Então eu fui aluno do Leitão, era criança ou adolescente, parei mais ou menos cru e laranja. Eu peguei até a cru e laranja. Depois eu parei capoeira, eu fui desenvolver outras atividades, porque eu sempre fui no esporte. Então, fui jogar bola, eu jogava tudo que tinha de jogo, de esporte eu fazia. Eu sempre gostei dessa parte física, assim, Do né? Eu sempre esporte treinei ativo, né? muito, eu sempre fui muito ativo. E depois, quando eu tinha na faixa dos 17, 18 anos, eu voltei para a capoeira com um mestre suíno do grupo Candeias. Ele dava aula na escola que eu estudava. Bom. Né? Então eu passei uns bons anos com o mestre suíno, aprendi muito no grupo Candeias, rodei boa parte da Europa, eu ainda era do grupo Candeias, né? E depois eu vi que a minha filosofia, a minha forma de pensar capoeira, o meu jeito de enxergar as coisas, estava em equilíbrio, em afinidade com a escola Abadá, que nunca saiu de mim, né? Na verdade, né? Porque eu comecei. Foi o primeiro, Foi o primeiro. primeiro esporte que eu conheci ali na capoeira, né? Isso. O primeiro contato foi com a Abadá, né? Então, e foi o primeiro esporte, é isso mesmo. Isso. E assim, aí eu vi que estava mais em afinidade, foi quando eu retornei para a escola Abadá, que foi em 2015, que eu não voltei para Goiânia. E quando você voltou para Goiânia, voltou para Abadá, com quem você treinou? Aí quando eu voltei, eu fui aluno do Mestre Charme. Sim, mestrando charme. Isso. Aí eu passei 3 anos, depois eu mudei para Natal, né, no Rio Grande do Norte, porque eu tenho família lá. Eu morei 2, 3 anos em Natal, e foi quando eu passei a me aproximar mais ainda do Mestre Camisa, Sim, mestre né, camisa. que hoje em dia eu sou aluno do Mestre Camisa. O mestre camisa, pessoal, o presidente fundador do grupo Abadá Capoeira. Isso. Tá? Que você é o aluno dele hoje, né? Isso. Desde 2018 eu sou aluno do Mestre Camisa. Sim. Isso. E Broco, me fala uma coisa aqui. Como você vê a capoeira? Quando você tem um espaço aqui, né, na Mangalô. Né, você Bangalô. Bangalô. Isso, com B, é isso. Isso, Bangalô, pessoal. Você trabalha com crianças, qual idade? Aqui a gente tem crianças de variadas idades. A gente tem crianças de 4, 6, 8, né? Aí 9, 10 anos, tem essa turma infantil. Tem gente que já está na pré-adolescência, tem adolescente. Aqui eu tenho todas as idades mesmo aqui. É aberto. É aberta ao público, à sociedade aqui da Noroeste, né, principalmente. Tem gente que são de outros setores que vem treinar aqui, Sim. né? Mas é aberta ao público. Então aqui não tem assim um limite de idade e nem uma idade
para começar. Se consegue desenvolver o trabalho aqui, se a criança consegue estar aqui. Tem criança que entrou aqui com 3 anos e agora está com 8, se eu não me engano, 8, 9 anos, porque o Bangalô faz 6 anos nesse ano. Então tem 6 mais. anos. É. E eu tava vendo agora nos Jogos dos Cerrados, que teve agora, né? Organização do Messano Jockey e do Messano Estácio, Sim. que você ficou na categoria em primeiro lugar, né? Na minha categoria, Sim. né? Na categoria dos professores, na Professores, categoria A, né? categoria A. A competição, eu fiquei muito feliz, né, com o resultado. Assim, a gente treina muito Sim, sim. para estar bem, para estar com a técnica boa, para estar com o físico bom. Aí tem uma série de fatores que fazem com que a gente chegue bem para competir. E você chegar bem para competir não quer dizer que você vai ganhar. Ainda tem isso, né? Para você ganhar, você tem uma série de fatores para que você pagar, né? fique ali também. E tem assim, depende dos jogos, dos resultados também. Mas o principal das competições, na minha opinião, é você conseguir se preparar fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, para que você chegue bem. Sim. E quando você chega bem com a sua capoeira, você consegue desenvolver melhor os jogos, independente do tipo de jogo que seja. E também teve aluno seu também que ganhou, né? Teve aqui, a gente tem graças a Deus, né, a gente tem aqui vários talentos que são desenvolvidos aqui, desde novos, e eles ano a ano, com muita calma, com muita conversa, para que não vire um talento, aquele talento assim meteórico, digamos Sim. assim, como tem vários, a gente já viu vários, que se desenvolvem no esporte, mas o fator social não é tão levado em consideração. Então, assim, ali, né? não tem uma estabilidade psicológica, não tem uma estabilidade familiar, entende? Então, eu procuro assim, deixar sempre os meninos com o pé no chão, para que eles sejam bons atletas, mas também excelentes seres humanos. Sim, a importância disso, né? A orientação do professor, né? Isso. Você não tá ali orientando ele, né? Pra fazer o certo, conquistar aquilo que ele quer conquistar. Isso é bom. Ô, Broco, eu tava vendo também que você canta pra caramba, cara. Você gosta de tabaco, quando você chega na roda, assim, quando vai jogar, assim, quando você canta, assim, Pokémon, evoluiu, vrum! Porque o Broco canta pra caramba. Obrigado. De onde vem essa inspiração de cantar essas músicas? A musicalidade é uma coisa que sempre fez parte de mim, desde novo. Eu tenho muito essa sensibilidade para a musicalidade de uma forma geral. Assim, e eu fui desenvolvendo aos poucos, né? Mas desde criança eu tenho contato com várias manifestações populares, né? No Piauí eu já tinha muito contato com as vaquejadas, né? Com o aboio dos vaqueiros, da forma de cantar, com o forró. Esse forró, Luiz Gonzaga, né? Jackson do Pandeiro, entre outros, né? Que é muita gente, assim, né? E então eu já tinha esse contato. E eu sou um pouco cigano, né? Que eu nasci no Piauí, mas eu mudei para Goiânia em 97. Mas eu cresci em Recife, culturalmente, porque todas as férias que eu tinha, eu não conhecia o interior de Goiás. Qualquer oportunidade de férias eu estava em Recife, porque eu tenho família lá também, né? Então eu cresci em Recife, nos carnavais de Recife. Então eu cresci com maracatus, caboclinhos, o afoxé, entendeu? Então essa diversidade cultural e musical, ela me ajudou a desenvolver a musicalidade da capoeira. É talento. Entende? Assim, tem uma coisa, né? E a música, para mim, é uma coisa muito espiritual. Sim. Às vezes, quando você está cantando, assim, vem uma coisa de dentro. A musicalidade, ela é de dentro para fora. Então, a partir do momento que a gente coloca o sentimento, não precisa ser uma música muito complexa ou muito difícil, ou a música do momento, né? É uma coisa do sentimento. Então, quando eu canto, eu trago esse sentimento do sertão, principalmente, dos vaqueiros. Eu sempre tive a relação com o mar forte também, né? E também a questão do candomblé. Sim. Eu, desde novo, frequento candomblé. Sim. Quando eu era mais novo aqui em Goiânia, eu frequentava muito o candomblé do Luizinho, filho do mestre Bimba. Sim.
E eu tocava lá. Então eu desenvolvi muito essa parte do toque no candomblé do Luizinho, né? E depois eu fui aprimorando outros instrumentos, né? Aí vem a parte do samba, que já é outro capítulo, digamos assim. Mas, no geral, a questão da musicalidade, para mim, é uma coisa muito espiritual. Ela vem de dentro para fora e eu me preparo para isso. Não é uma coisa que é do nada. Eu passo a semana tocando, cantando, mente, né? Trabalhando a minha mente, o espírito, para que quando eu cante a voz saia o mais natural possível. Não, isso é bom. E eu estava observando também, Broca, quando a gente chega na roda, como você falou uma vez, isso eu peguei em você, aprendi com você também. Né? Qualquer roda nós podemos comprar o jogo, né? E sentir a energia do ambiente, claro, né? Assim, a roda de capoeira, ela é feita toda de energia. Sim. Pode ser uma energia boa ou uma energia ruim, mas é feita de energia, né? Então, assim, a primeira coisa para mim, para fazer uma roda de capoeira, é que a gente tem um equilíbrio e uma harmonia das energias na roda. Então, assim, se alguém está tocando de uma forma brusca ou cantando de uma forma mais ríspida, o jogo também naturalmente tende a ficar mais brusco ou mais ríspido, entende? Então, a capoeira, na minha opinião, ela é uma arte muito suave. O jogo, mesmo a luta da capoeira, ela é muito técnica. Muito técnica. Então, quando tem uma desarmonização na roda, as coisas ruins também vão acontecendo. Sim. Entende? Então, a roda de capoeira é um espaço muito delicado, porque a gente está mexendo e tratando com vários tipos de energia. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio e uma harmonia dos tocadores, do cantador, de quem está assistindo, do ambiente. Sim, e dos jogadores. Né? Porque tem muitas rodas aí que eu vejo em praças, nós só observa, tem um pai de família, Sim. Tem uma criança que tá vendo, tá gostando. Isso. Aí quando começar a sair fora do jogo que foi planejado para jogar, a pessoa já tem uma visão, pô, capoeira, não é assim que eu pensei, né? Isso. Mas a gente, isso é normal, né, Broca? Isso é normal. Na roda de capoeira é normal, né? Sim, sim. Eu acho assim, tem coisas que são normais, são comuns da capoeira, e tem coisas que foram normalizadas. Sim. Entende? Sim. Assim, por exemplo, a agressão na capoeira não é normal. Foi uma coisa que foi normalizada ao longo dos anos. Mas ela não é uma coisa da capoeira. A capoeira não é agressiva por si só. Ela é combativa. São duas coisas diferentes. Sim. Sabe? E como você falou aí, Broca, você gosta do samba. Me conta um pouquinho desse samba aí. Como que é a história do samba na sua vida também? É assim, eu já fazia samba. Mais um samba mais puxado para a religião, porque eu sou de candomblé, certo? E o que acontece? A gente tocava, eu já tocava o samba, né? Mas não era um samba tão fundamentado igual é hoje, né? O que mudou no samba foi quando eu fui num evento de um colega aqui de Goiânia, que é o contramestre Frajola, do Grupo Luanda. Ele me ligou, aí falou, ele estava fazendo um evento, falou assim, Broca, eu estou fazendo um evento aqui e está vindo o Mestre Macaquinho, você conhece? Eu não. Ele falou assim, ele é o cara do samba. E ele já sabia que eu ia gostar. Aí ele falou, vem que você vai gostar. Eu estava com os compromissos, eu lembro muito bem no dia. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer e corri para lá. Chegou na sua alegria. Quando eu cheguei no espaço do Contramestre Frajola, que é aqui no setor sul, aqui em Goiânia, quando eu cheguei, eu dei de frente pro Mestre Macaquinho, assim. Eu dei de frente, ele tinha acabado de parar e estava numa pausa, mas só de eu olhar para ele ali, aquilo já começou a me emocionar. Já acendeu uma... Já, e eu fiquei observando. E assim, eu não sou de entrar e sentar, sabe, assim, num local sem ser convidado. No local sem ser convidado. Sim, sei como é. Eu não sou assim. Eu gosto de chegar devagar, observar, né? Então eu fui convidado para estar lá, não para sentar no samba. Então eu fiquei aqui olhando. Fiquei olhando, batendo palma, cantando. E aquilo foi me emocionando, porque ele começou a tocar e cantar.
aquilo foi me emocionando, meu coração foi acelerando e eu fui sentindo uma energia e uma emoção que eu nunca tinha sentido, na verdade. Algo novo, né? Muito novo. É assim, porque é diferente da capoeira. Eles são primos, são parentes, mas são duas coisas diferentes. Diferente, né? Então, aí eu senti, e aí eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não tive dúvida. Na hora eu tive a certeza. Quando eu fiquei lá, ele ficou umas 3 horas tocando e eu lá. O povo querendo almoçar, o povo querendo, eu falei, rapaz, eu tomei aqui no almoço agora porque eu quero pegar isso aqui o máximo possível, sabe? Sugar o máximo. Sugar o máximo, sugar o máximo. E ele reparou nisso, né? Claro, ele é muito experiente, né? Aí eu fui conversar com ele. Ô mestre, tudo bem? Também eu queria trazer você pro samba e tal. E a gente já combinou, ele foi muito receptivo. E assim, a minha relação com o samba e com o mestre Macaquinho é uma relação muito de ancestralidade, né? A gente tem, assim, apesar de diferenças geográficas e culturais, né, a gente tem muita semelhança em várias coisas, no pensamento da capoeira, né, no próprio samba, na própria forma de enxergar o mundo. Eu aprendi muito com ele, tanto coisas da vida, como acho que um mestre tem que ensinar. Ensinar aqui, né? Isso, como o samba, diariamente eu aprendo com ele. Todo ano eu estou na Bahia, fico lá no centro cultural dele, que é o Pavão Dourado, né? A gente faz parte da família, conheço muito bem a mãe, conheço muito bem o pai, que também é mestre de capoeira, entendeu? Então ele vem para cá, fica aqui em casa. Isso é bom, né, bro? Com a educação. Passa a semana aqui em casa, boa, é uma energia boa, é uma coisa muito diferente. E assim, tanto eu como a Pintada, né, a gente fica muito feliz de ser aluno assim do mestre Macaquinho no samba, né? No samba, né? Uhum. Bom, você tem um mestre Macaquinho como inspiração do samba, né? Sim. Agora, quem é a sua inspiração da capoeira? Você escuta o birimbau de tom, tim, É assim, a inspiração, a luz, a inspiração, né, que, como diz o Boa Voz, o nosso sol, né, é o mestre Camisa, né? Não tem como. Porque, assim, é sempre difícil para mim, complexo, falar do mestre Camisa, sabe? É um processo para falar do mestre Camisa e de tudo que, assim, a escola, sabe? Tanto a escola Abadá, mas o mestre Camisa, a gente aprende com ele, se desenvolve e evolui como ser humano e como capoeirista, né? E isso, assim, o mestre Camisa é um todo dentro da capoeira e aquele caminho e o nosso norte. Sempre foi o meu rumo, independente de onde eu estava, eu falei, não, Camisa. O caminho ali é onde eu tenho que seguir, é o mestre Camisa. Porém, dentro da escola Abadá, ainda eu não posso deixar de falar do mestre Morcego. Grande mestre. Porque o mestre Morcego, eu tenho muita afinidade com ele, admiro, a gente tem boas conversas, sabe? Ele é um ser humano incrível, né? E a forma dele dar aula e falar sobre capoeira e a escola Abadá me ajudou muito a entender mais a escola e também o mestre Camisa. Então ele me ajuda nisso. A fundação, né? Ele me ajudou muito nisso e ainda me ajuda. Bom. Então eu não posso deixar de falar do mestre Morcego como uma referência também, sabe? Agora, em relação à capoeira, eu tenho várias referências. Eu gosto muito da musicalidade do mestre Ananias. Muito. Conheci, inclusive é um privilégio, eu conheci o mestre Ananias. Eu já estive no evento lá em São Paulo, eu conheci lá na casa, né, que ele é o centro cultural lá, que ainda existe, né? Mas ele já partiu, né? O mestre Moraes, a musicalidade do mestre Moraes eu gosto muito. Os mestres mais antigos, mestre Bimba, não posso deixar de falar do mestre Bimba. Os mestres mais antigos, eu sempre estudo e escuto e leio muito sobre os mestres antigos, sabe? Assim, então tem um quadro ali, né? Depois a gente pode dar uma filmada lá. Dar uma filmada. Eu montei um pouco assim do mural, um mosaico, mais ou menos, né? A Pintada me ajudou a colocar ali mais ou menos as referências, né? Eu gosto muito do álbum do mestre Traíra, Cobrinha Verde, João Grande, João Pequeno. Mestre Felipe é outra referência da musicalidade de ser humano.
Tem 99 anos, mestre Felipe. Mestre Felipe, 99 anos, lúcido e cantando. Perfeito. Então ele é uma inspiração. Como um cara desse não é inspiração? Né? Então, assim, eu tenho muitos mestres que eu pego um pouquinho da referência daqui, outro dali, sabe? Eu gosto muito dos álbuns do mestre Acordeon, muito mesmo. Ouço muito o mestre Valdemar até hoje, entende? Então, eu estudo muito os mestres antigos e os novos também, mas principalmente eu gosto sempre de voltar para a raiz, Lá sabe? atrás, né? Eu gosto muito de estar perto dos mais antigos sempre. Eu acho que esse é um caminho muito bom para quem faz assim, está dentro da cultura popular em geral. Como você falou aí, né, professor Broca? A gente sempre está atualizado estudando, né? Nunca deixar de estudar, né? Uma Isso, música, isso, um toque, um canto, uma palavra, um livro. isso, Porque ali a nossa mente fortalece mais ainda, né? com certeza. E me fala uma coisa aqui, me explica uma coisa assim. Como você vê a capoeira hoje, no geral? No sentido No geral, geral. eu acho que a capoeira ela evoluiu bastante em vários aspectos, sabe? E retrocedeu em alguns. Mas não é a capoeira em si, é a sociedade, né? A ansiedade do ser humano atrapalha um pouco. O ser humano ele está mais violento, então a roda fica mais violenta também. Né? Eu acho que tem muita agressividade desmedida, sem necessidade, dentro da roda de capoeira. Né? Tem um discurso que capoeira é luta, mas sempre foi luta. Mas não é agressão. São duas coisas diferentes. Então, assim, esse é um lado assim que não é tão legal, né, da capoeira, né, que eu vejo. Por outro lado, eu acho que ela evoluiu muito na parte do trabalho da capoeira infantil. Eu vejo várias pessoas com excelentes trabalhos na capoeira infantil. Né? Hoje em dia a gente tem vários trabalhos em relação à capoeira adaptada, né? Capoeira para pessoas com neurodivergência, que a gente tem uma incidência cada vez maior dentro da sociedade. Alguns lugares a musicalidade eu vejo que melhorou, outros eu vejo que ainda deu uma estagnada. Mas o avanço em relação ao estudo da capoeira e as pautas raciais estão começando a ser mais discutidas, que é outra coisa que eu me preocupo muito com as pautas. Essas pautas raciais, sabe? Essas pautas de inclusão dentro da capoeira. Sim. Porque eu vejo muito capoeirista que é preconceituoso e não faz sentido. Não faz sentido mesmo, verdade. A capoeira é uma luta de resistência. Né? Quando ela nasceu, né? Da ânsia do negro se libertar, do afro, né? Se libertar. Como é que o capoeirista vai ser repressor? Então é muito contraditório. É assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tem capoeirista que é preconceituoso contra a religião de matriz africana, que é uma contradição muito grande. Entende? Professor Broca, isso é uma opinião minha, não quer dizer que é a verdade. Eu não gosto do movimento dessa capoeira gospel, eu não acho interessante, assim como eu não acho interessante a capoeira do candomblé. Não, capoeira é capoeira. Eu sou de candomblé e aqui a capoeira é capoeira, não tem a capoeira do cara do candomblé ou a capoeira do cara do budismo ou a capoeira, não. A nomenclatura capoeira, ela tem que ser limpa e tem que se afastar, na minha opinião, das religiões. Cada um no seu espaço, né? Cada um no seu espaço. Agora, claro, o capoeirista tem a sua religião. Dentro desse discurso, a gente tem que tomar outro cuidado. Qual que é? Capoeira não tem religião, não tem. Mas nós temos traços da cultura de matriz africana dentro da capoeira. Então nós temos traços da religiosidade na capoeira. Não tem como você tirar a raiz da capoeira. Então eu acho esse discurso bom, mas a gente tem que tomar esse cuidado com essas particularidades para que não se... Como que é a palavra? A gente não tire os elementos que são a raiz da capoeira, que são os elementos da cultura de matriz africana. Então, capoeira, samba e candomblé
São parentes, todos da mesma raiz, cada um com as suas particularidades. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu ouço esse discurso, eu gosto, inclusive eu falo, capoeira não tem religião. Mas nós temos traços da religiosidade de matriz africana. Inclusive, se você for pegar Mestre Bimba, era Ogã do terreiro, entendeu? João Grande era também do Candomblé, né? Porque ele está vivo ainda. Sim. Então, os grandes mestres, eles participavam do culto de matriz africana, né? O Brocão, você falou assim, né? Cada um tem seu espaço, né? O candomblé, a religião, a capoeira. Isso. A mais, sim, igual eu estava vendo esse tempo atrás, você falou que a capoeira não tem religião, mas a capoeira Aceita tudo, né? Todos, Uhum. né? Uhum. Como treinamento, como música, Sim. né? Cantigo, como você falou. E me fala uma coisa, Broca. Assim, qual que é a sua vontade de chegar no nível, assim, quer chegar mestrando na capoeira? Qual que é o seu ponto de vista, chegar daqui até lá? Eu entendo a sua pergunta. É assim, essa pergunta é interessante. Assim, eu lembro quando eu comecei capoeira no Piauí, eu criança queria ser mestre. Eu tinha esse negócio, eu quero ser mestre. Eu não sei por quê. Eu tinha isso desde criança, sabe? Mas quando eu voltei para capoeira, assim, com 17, 18 anos, essa ânsia de ser mestre não era a mesma de quando eu era criança. Eu queria estar ali. Então eu sempre quis estar na capoeira. Eu não tenho essa ansiedade de ser mestre. Eu não tenho mesmo, sabe? Eu estou dentro da escola Abadá, né? Eu sou muito feliz na escola Abadá, assim, e eu vejo uma formação dentro da escola Abadá. E eu me vejo passando por esse processo. Lapidando. E é uma coisa diária. Sabe? O mais importante, na minha opinião, é essa lapidação que a gente passa diariamente para que um dia você seja reconhecido ou não. Mas a minha opinião é que nem todo mundo nasceu para ser mestre de capoeira. Eu não penso assim. Eu não acho que todo mundo nasceu para ser mestre. Eu acho que é um caminho que você tem dentro de você e que você vai seguindo aquilo ali. Vai plantando. Né? Porque é um caminho árduo. Né? E a gente sabe que dentro da escola Abadá, ser mestre de capoeira é uma conquista para poucos. Né? O funil vai só... vai afunilando. Mas, tem assim, 60, ela tem só 10. Mas assim, o mestre de capoeira para mim é tanto uma responsabilidade como uma palavra muito pesada, sabe? Então eu ainda me vejo muito distante de ser um mestre de capoeira, sabe? Eu me vejo no caminho. Então se eu estou no caminho, eu não tenho pressa. O ruim é quando a gente não está no caminho. Se você está fora do caminho, é ruim. Agora, se você está no caminho, você não precisa ter pressa, sabe? Então eu penso muito por esse caminho aí, sabe? E, Brock, me fala mais uma coisa que esse ano agora, 2026, né, vai ter um evento seu, tá planejado um batizado, alguma coisa para nós aí? Tem sim. Normalmente, Rui, no Bangalô, nós temos 2 grandes eventos, que é o nosso batizado e festival cultural, que a gente sempre faz. Desde que eu comecei a fazer evento, sempre foi batizado e festival cultural, porque eu sempre apresentei alguma coisa, e assim, de cultura popular, além da capoeira. Sim, eu acho que eu comecei com o samba, o primeiro, depois foi puxada de rede, e assim foi. Eu gosto muito de fazer puxada de rede também. Então eu sempre fiz. Hoje em dia eu tô vendo o povo colocando mais, assim, sabe? Hoje em dia muita gente está colocando cultura, assim, na nomenclatura do espaço, porque, enfim, agrega, né, também, eu acho legal. Mas eu sempre fiz batizado em festival cultural, porque para mim a cultura e a arte tem que ser o centro, entendeu? Sim. Tem que ser o centro ali a base do que vai acontecer. Então esse ano, no segundo final de semana de outubro, a gente vai fazer o batizado e festival cultural, vai ter a troca de cordas, a gente sempre faz o samba, né, o nosso samba do Bangalô, aqui que já né, muita gente já conhece, né?
E vai ser nesse final de semana, sexta, sábado e domingo uma roda, né? Vai ter algumas aulas, aí eu sempre faço muito bate-papo para a gente conversar sobre capoeira, além de treinar. Isso é ótimo. Né? Para entender mais as coisas. Quando eu trago um mestrando, eu peço para o mestrando conversar sobre capoeira, para a gente aprender mais, né? Estar perto das pessoas mais antigas. E aí uma roda que é para todo mundo jogar, se divertir. Né? E o outro evento é o nosso samba de candeeiro. Qual que é a tradição do samba de candeeiro? Na Bahia, o mestre Macaquinho faz o samba de candeeiro que eles chamam de raiar o dia. É um samba de raiar. Então ele começa a noitinha e ele vai até raiar o dia. Noite toda. A noite toda. E aí ele é só sob a luz do candeeiro. Apaga as luzes, só tem um candeeiro aqui. Vários candeeiros, a iluminação. Uns falam que é aquele lamparina. Lamparina, é isso. Entendeu? Aí é o candeeiro. Aí fica... Até aqui, essa música é do samba de candeeiro, do último do mestre Macaquinho. Então, teve a gente estava lá no último, né? E teve outro samba de candeeiro que a gente ficou, porque não é só o do mestre Macaquinho, é uma tradição baiana. E ali de Feira de Santana também, entendeu? E aí é um samba para arraiar o dia. Então o povo vem sambar, a família vem, tem menino que já é novo, aí tem que mandar embora, meia-noite, uma hora e o menino aqui querendo sambar. Porque as crianças aqui também sambam, né? Aí cansou, sabe o que eles fazem? Vão dormir, bota os colchonetes ali, vão dormir. Então acaba que vira um ambiente familiar também, né? O samba agrega muito a família. E eu vejo você, sim, Broca, você é um professor acolhedor, né? Eu tento. Você vê os alunos, você colhe, você conversa, você motiva. Sim. Né? Tem menino aqui que eu vejo que, pequeno, você ensinando a tocar um berimbau, um pandeiro, conversando, um movimento de capoeira. Para quem não sabe, pessoal, tem um vídeo no Instagram, a Abadá Capoeira Cantigas, que o Broca fez uma roda, né, semana passada, e filmar. Você vê os meninos dele fazendo aú, florê, de cabular. E você é um professor assim que, assim, vamos explicar melhor assim, que pega o aluno assim, foca nele, vamos aprender o aú sem mão. Uhum. E quando ele aprendeu ali, é aquilo mesmo. Não, é assim, eu sei. É assim, eu sou muito detalhista. Eu sou muito detalhista. Então, acaba que assim, eu vou muito no detalhe de cada coisa. O detalhe da ginga, a finalização, o detalhe do aú, o detalhe da palma, o detalhe da roda. Eu sou muito detalhista com as coisas. Então, o povo fala assim, meus alunos mesmo falam assim, nossa, o professor é enjoado. Mas dá certo. Mas tá. Então, porque eu sou muito criterioso. Sim. Entende? Então, assim, às vezes um berimbau não está tão afinado, eu vou ali na hora, já afino, ensino a afinação para eles, porque eu acho que o diferencial, ele está no detalhe, né? O diferencial está no detalhe e o aluno sente isso, né? Ele vai sentindo ao longo dos anos que aquele detalhe ali faz diferença na capoeira dele, ou na forma dele cantar, ou na forma dele jogar, entende? Igualzinho uma vez treinei com você uma vez aqui, pegou uma meia hora de treino, né? Foi. Mão, cadeira, questão básica. Eu não fiz o outro jogo, né, que até o Mestrano Stassi pediu pra fazer, né? Sim. Você de Goiânia. Uhum. Eu fui fazer um jogo, você falou, pô, e dá um jogão legal. Foi um treino pequeno, sim, detalhista, que eu peguei e melhorou bastante um jogo, um nível de uma benguela. Ah, né? entendi. Aí, então, assim, eu vejo assim, hoje, assim, as suas aulas hoje, assim, muito detalhista técnico. Isso é necessário para um capoeirista, né, Broca? Sim. Ser técnico naquilo e tudo, né? Ser técnico e, assim, entender, né? Como o mestre Camisa fala, o entendimento é mais importante do que o treinamento. Então, eu acho que muita gente foca muito no treino físico, aquele treino de capoeira, treina, mas não entende o que está fazendo. Então, o mais importante que você treinar é entender o que você está treinando. Detalhe. O mestre Camisa, essa é uma frase do mestre Camisa, ele fala isso. Então, eu procuro, é igual eu falo, eu me espelho muito no mestre Camisa e pego muita orientação com ele, ligo, entendeu? Pergunto. Eu acho que o povo pergunta pouco também, Will, sabe? Eu pergunto muito. O mestre Morcego chega, eu pergunto tudo para ele. Mestre, e a mão? E assim, e o pé? E como é que tá a minha negativa? E como é que tá o jogo? Eu pergunto tudo. E pro mestre Camisa, quando eu ligo, eu pergunto tudo para ele também.
E é o certo, né? Tá, a gente tem que ser muito curioso naquilo que a gente quer saber, né? Claro, Tirar claro. a timidez, tirar a vergonha e Isso. perguntar. É porque às vezes a pessoa, eu acho que o capoeira, eu estou trazendo para capoeira, mas isso é de uma forma geral, né? Eu acho que o capoeirista, ele chega numa certa idade ou numa certa corda que ele tem medo de errar. E isso atrapalha o desenvolvimento dele. Sim. Você tem que saber que você vai errar, que você vai ser corrigido a vida toda. E isso é bom. Se você tem alguém para te corrigir, por que não? Né? Então eu acho que a gente tem que estar disposto a errar. Tem que estar disposto a errar. É normal, é comum. É humano, né, bro? Você tá ali, pô, errei, tudo bem, conserta, amanhã é outro dia. Sim. E o Broca, me fala uma coisa aqui, assim, me explica uma coisa assim, sobre o jogo de uma benguela de um São Bento. Qual o jogo que você mais gosta? Jogo mais lento ou São Bentão? É assim, eu acho que a capoeira muito acelerada, ela perde muito fundamento. Então, assim, independente do toque ou do jogo, eu gosto do ritmo mais cadenciado. Então, assim, eu gosto muito de Angola, gosto muito de Benguela, eu gosto muito do São Bento mais amarrado, que ele vai trabalhar mais a malícia, a calma, vai educar mais o capoeirista, exige mais da sua técnica, né? Porque quando sobe muito ritmo, o jogo tende a ficar com menos técnica e mais agressivo. É um Né? jogo de pergunta e resposta, né? É um jogo de pergunta. Toda hora a capoeira é pergunta e resposta o tempo todo. Pergunta e resposta o tempo todo. Mas quando sobe, acaba que o cara faz 3 perguntas, não dá tempo de você responder. Né? Então não dá tempo. Não dá tempo de ter a comunicação. O jogo muito acelerado é igual para mim conversar. Se eu estou conversando com você aqui e a gente vai começar a acelerar aqui, o nosso diálogo vai se perder. Então, eu penso capoeira assim, como um diálogo. E igualzinho você falou aí, né? Uma pergunta, uma resposta, né? Porque quando você for um jogo acelerado demais, vira bagunça, não sabe nem que é armado, que é martelo, que é básico. Se tá para acelerar, tem que estar organizado. Agora, se sobe e a base não tá boa, vai ficar um jogo tanto acelerado como desorganizado, como perigoso para os dois. Isso, boa. Broca, vamos dar uma... A capoeira antigamente, quando você iniciou e para hoje, como você viu a diferença do Broca lá com 16 anos com o Broca de hoje? Eu acho que antigamente as pessoas tinham mais tempo para treinar. Então, assim, tudo bem, a pessoa faz uma escolha, não, eu, mesmo novo, vou me dedicar à capoeira. Então, eu vou separar o tempo que eu tenho mais para capoeira, né? Mas antigamente, se a gente pegar os professores, mestrandos, você vai ouvir as histórias e assim, a gente comia capoeira, passava o dia todo na capoeira. A gente sempre ouve essa história parecida, né? Alguns, né, estão bem, são mestrandos, são mestres, são excelentes mestrandos, excelentes mestres. Agora outros, a gente viu também que, ao mesmo tempo que isso é muito bom, é perigoso porque você não desenvolve outros aspectos da sua vida que você poderia ter desenvolvido, uma formação, né, um curso, ou a parte familiar que você não desenvolveu. Acaba que você ficou um dia na capoeira, tá, mas aí você está com 30, 40, 50 anos e você não tem uma estrutura sólida para te sustentar na vida, né? Então eu acho que a capoeira tem que caminhar junto com isso. E então o primeiro aspecto é esse. Eu acho que as pessoas tinham mais tempo, os jovens, para fazer, né? O mundo não era tão acelerado igual é hoje. O fato das redes sociais, ele ajudou e atrapalhou também. A tecnologia ajuda. A gente está aqui conversando, é um tipo de informação, é um tipo de acesso que às vezes pode estar, né, em vários lugares e as pessoas não iam ter acesso a esse diálogo. Mas atrapalha numa forma que tudo acontece muito rápido, né? Por exemplo, hoje em dia, às vezes um menino de 8 anos que é bom de capoeira, é excelente, ele tem 20 mil seguidores. É verdade. Não é? Como que é isso para a cabeça de uma criança? Entende? Muita informação. É muita informação.
E acaba que, assim, antigamente, para o capoeira ser reconhecido, ele tinha que viajar. Rodar muito, né? Rodar muito, 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 muito. Isso é bom. Não era só rodar, né? Era só rodar e isso é bom. Ainda tinha isso. E assim, hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa tem uma boa estética, conversa bem, vai em um monte de lugar assim para filmar, entendeu? O Instagram dela tem muita informação. Ela já tem um nome na capoeira. Então essa aceleração das coisas, do tempo, eu acho que prejudica um pouco a ancestralidade e a calma que a capoeira exige para você passar por uma formação mais humana, entende? E então eu acho que esse é outro aspecto, sabe? Essa coisa do tempo muito acelerado das coisas atrapalha um pouco os capoeiristas. E como a gente estava falando também, eu falei no começo, as pessoas estão mais ansiosas, né? Então assim, aí quer chegar numa roda, todo mundo quer jogar ao mesmo tempo, como se aquela fosse a última roda do mundo, né? Quer jogar ao mesmo tempo, quer gritar mais alto que o outro. Então essa competição exacerbada, para mim, ela também atrapalha o desenvolvimento natural que a capoeira tem. Sim. Como você falou aí, né? Quando chega na roda, você fica aquela correria, né? Como fala, aquela ganância, aquela gulosidade de capoeira, né? Eu já compro fome, aquela fome. Já vou jogar de novo, vamos jogar de novo, espero cada armado, alternado. Mostrar o talento que o amigo tem. Claro, e aí assim, nem é como eu falo. Quem está jogando não dá tempo de jogar, né? Quem está assistindo não viu o jogo. Quem estava tocando não viu o jogo. Ninguém fez nada. Deu uma martela, a armada já saiu. Ninguém fez nada. E a capoeira é um alimento, né? Eu gosto muito de uma frase do mestre Ananias, que ele fala que a capoeira é um prato que se come a dois. Então, se você comeu e eu saí com fome, não valeu muito a pena o nosso jogo, né? Então, o ideal é que nós dois, nós saímos alimentados. A gente saiu bem, saiu com aquela energia boa, satisfeito. Saiu da mesa satisfeito, os dois. Para mim, se tem pouco, a gente divide um pouco, entende? Então a capoeira para mim é mais sobre isso que qualquer outra coisa. Verdade. Entende? É para a gente se alimentar. Eu me alimento muito da energia da capoeira. Eu uso muito para viver. Ela me dá força para viver, para trabalhar, para ser um melhor ser humano, um melhor pai, melhor marido, melhor filho. A capoeira me ajuda muito nisso, sabe? Ela me dá força porque a gente sabe que o mundo, né, não é fácil, né? Quanto mais velho você fica, mais você vai vendo que o mundo não é fácil, né? Porque hoje a capoeira ajuda muitas coisas, né, Broca? Eu vi de um projeto social, né? Isso é muito bom. Isso é muito legal. Muitos amigos meus cresceram comigo, não estão vivos, alguns, né? Viram para o outro lado do caminho. Então aqui, você meu mestre me falou, cabeça no esporte, focar naquilo que você quer. Então a gente não focou, como você falou aí, salva vidas. A capoeira salva vidas. A capoeira salva vidas. Salva, dá trabalho, né? Muito. Trabalho em escolas particulares, projetos. Ter trabalho dá trabalho, né? Ter trabalho dá muito, né, Broca? Broca, deixa uma frase pro seu passado, pro seu presente, pro seu futuro. Os três? Vamos pelo passado. Não, vamos fazer assim, vamos trabalhar com essa linearidade. Eu queria dizer uma coisa. Para mim, capoeira é a junção dos três tempos. Sim. Entende? Quando eu estou na capoeira, não tem nem o passado, nem o futuro, nem um presente definido. O sentimento que eu tenho na capoeira é esse. Aquele sentimento de o que importa é aquele momento. O passado, o futuro vira uma coisa só, é circular. Vai vir, já foi. Agora, assim, pro passado, você está falando pro passado, pro meu eu do passado? Pro seu do passado. Assim, Pesou. Cuidado, eu falaria pro meu eu do passado, tomar mais cuidado aonde pisa, ou, sabe, da forma que fala, entende? Para que a gente se resguarde mais. Mas, assim, as coisas acontecem na nossa vida como tem que acontecer, porque se não tivesse acontecido também,
eu não teria aprendido as coisas que Não era o que você é hoje, né? eu sou hoje, entende? Então, por isso que eu falo, as coisas são muito conectadas, né? Eu acho que existe uma coisa que é circular, assim, sabe, na nossa vida, que as coisas vão acontecendo de forma natural e cíclica, sabe? E o seu presente? O meu presente, eu tem acontecido, assim, coisas muito boas, sabe? Graças a Deus e ao Orixá, eu tenho percebido coisas que, assim, há 5 anos atrás, eu pensei assim, cara, isso vai acontecer assim, e assim, porque eu fui analisando o cenário, né? E tem acontecido da forma que eu pensei, então eu pensei assim, não, eu tava ficando doido. Se tá dando certo é porque eu tava certo daquilo ali, entende? Caminho certo. Eu tô no caminho certo. E isso me dá muita paz. Você saber que tá no caminho certo, sabe, do que você quer, te dá uma paz e um equilíbrio maior, sabe? Porque, assim, chegou um momento que eu pensava assim, cara, mas só eu, sabe, tô vendo isso? Será que eu tô ficando maluco? Eu pensava assim, sabe, só eu tô vendo isso, eu tô falando até no aspecto da capoeira mesmo, sabe? Será se só eu tô vendo que isso aqui não tá certo? Ou só eu tô vendo que o caminho sabe, costurando por aqui, sabe? Ou perto dos mais velhos, ou ouvindo. Assim, sem entrar dentro dos fundamentos gerais da capoeira nem da escola. Mas quando você vai vendo que as coisas vão acontecendo, aí você fica, não, tá vendo? Eu não tava maluco. Então isso tem me dado uma paz Uma segurança, e né? uma segurança e uma estrutura até mesmo aqui dentro do bangalô, né? Que desde que a gente abriu o bangalô, as coisas foram caminhando devagar, claro, mas tem caminhado cada vez melhor. Boa. E o seu futuro? O meu futuro, Ruído, eu espero que eu penso assim, que a capoeira, a gente vai plantando as coisas, né? Graças a Deus e ao Orixá, eu acho que eu tenho plantado boas coisas para a gente ter uma colheita Boa. lá na frente e também a gente poder ser sombra, né, para os outros, para poder ter outras plantações, outras pessoas. Então eu penso muito assim, que eu quero que os meus alunos tenham alunos também, tenham trabalho e enxerguem a capoeira da forma que eles queiram, mas com ancestralidade, com fundamento, com educação, sabe? Com disciplina e pegando essa base, né, que a gente vai construindo, eles possam também construir o caminho deles e levar a capoeira da melhor forma possível para frente, entende? E a cultura popular, porque eu acho muito delicado isso. Porque, assim, eu penso muito daqui a 10 anos, como é que vai estar o cenário aqui? Da capoeira, do samba, da cultura popular, da educação. Eu penso muito nisso. E eu espero que os meus alunos possam servir de exemplo para outras pessoas que vão vir também, né? E isso é importante, Bro, como você falou assim, plantar e colher, né? Estão plantando coisas boas para os seus alunos, porque daqui futuramente vai levar seu nome, Sim, né? sim, Ele fala, naturalmente, né? quem foi o professor Broca? Só não vai falar, meu professor foi isso, foi aquilo, me ajudou nisso, Sim. estabilizou nisso. E eu penso assim, eu tenho outra coisa comigo, eu não acho que ninguém é obrigado a ser aluno de ninguém. Eu não penso assim. Sim. Eu acho que cada um é o aluno que escolhe o professor, não o professor que escolhe o aluno. Então, para você ser aluno daquela pessoa, você tem que ter afinidade, você tem que ter uma conexão. Então, é uma coisa muito ancestral para mim, sabe? Essa coisa da capoeira. E essa relação professor e aluno, sabe? Então, assim, eu penso assim, dessa forma, que as pessoas, que os alunos possam virar professores, ou se não continuar na capoeira, que possa ser um caminho que eles aprenderam alguma coisa boa para a vida deles e possam passar isso para frente. Independente dele estar na capoeira ou não. O próximo, hein, Broca? Ajudar o próximo, a consciência, né, das coisas, de mundo, observar as coisas mais, olhar mais e falar menos, ouvir mais, estudar, tudo isso.
E como você falou aí, né? Chegar no lugar, observar, aprender a ver o que está acontecendo no ambiente, né? Isso. Isso é bom, Broca. Perfeito, perfeito. Broca, para acabar o nosso podcast, deixa uma mensagem pro Mestre Camisa aí. Pro Mestre Camisa? Ué. Nossa. Mestre, né, já que a mensagem é direto pro Mestre Camisa, espero que chegue até ele, né? Vai chegar, né? Vai chegar. Vai chegar. Mestre, eu só tenho a agradecer. É muito delicado falar do senhor, a gente fica com uma certa emoção, né? E assim, mas cada momento que a gente passa próximo do senhor, a gente tem um aprendizado e uma consciência de vida grande. Cada momento perto do senhor vale por muita coisa, por muitos anos de vida e aprendizado. Eu não sei até que ponto as pessoas vão ter consciência disso. Eu sei que eu tenho, a cada dia que passa, eu tenho mais consciência da importância do senhor, do Mestre Camisa, para a capoeira. Então, muito obrigado, muita axé e muita luz na vida do senhor. Boa! É emocionante falar do mestre, é sempre delicado, é o que eu falo, é sempre um processo. Uma pessoa querida, né? Amada, né? Muito, cara, muito assim. E cada vez que a gente vai aproximando do mestre, a gente vai, sabe, é uma coisa, é como eu digo, é uma coisa ancestral, né? A gente vai tendo mais consciência das coisas. A gente aprende até com o silêncio dele, né? Pelo olhar dele. Muito. O mestre é assim, né? Mestre da vida, né? Ele é um mestre da vida também, não é só na capoeira. Pessoal, estamos encerrando o podcast Ruído News Go. Quero agradecer o Broca de coração, é uma pessoa maravilhosa. Obrigado pela visita. Cheguei no Broca, eu vou fazer o podcast. Ruído faz, mete as caras, vai dar certo, abre esse podcast para o público. Né? Quero agradecer você. Obrigado por isso. Também você é uma inspiração muito para mim. Obrigado. Né? Obrigado no jogo, no toque, no tabaco. Eu comprei uma tabaca, tô lá. Eu compro um vídeo seu que você grava aqui com os meninos. Então, assim, vou postar mais. Eu agradeço. Eu tenho essa dificuldade. Aí é mesmo, como falou agora, que você tem o final de semana aqui, as aulas de atabaque, né? Sim, tenho. Aqui a gente faz as aulas de percussão todo sábado às 10 da manhã. Então eu dou aula de atabaque, eu dou aula de pandeiro, no agogô, essa parte percussiva. Sim. E também aula de canto. Né? Então é uma forma geral, é uma aula de musicalidade percussiva, mas também tem esses outros instrumentos e aula de canto também. Qual que é o endereço aqui, Broca? Aqui é no setor Fim Social, na região noroeste. Aí a rua, como é que é pintada? VF74, eu sempre esqueço, sou ruim com o número. VF74. Olha aqui embaixo. A gente vai colocar aqui na descrição. VF74, aqui no setor Fim Social, próximo ao cais do Fim Social. Bangalô, Centro Cultural, e a nossa rede social é Centro Bangalô. Eu também tenho a minha rede social, Professor Broca. Então, quem quiser acompanhar, eu tenho feito um esforço, Ruído, para postar mais, que o povo fica pedindo e me perguntando. Mas eu tenho essa dificuldade, sabe? A gente está gravando aqui, assim, conversando, é mais tranquilo, sabe? Agora, assim, se eu for gravar um treino meu, eu já não gosto. Aí o povo grava. Eu tocando, eu cantando, sabe? E aquele vídeo de você mesmo tocando lá, cantando lá. Sim. 4 ou 5 dias, 1000 e pouco. Foi, né? Mas eu acho que foi um conjunto ali, do lugar é bonito, a instrumentação estava boa. Eu estava meio rouca, eu falei, cara, ficou boa, assim, o todo ficou bom, né? Mas eu espero que eu consiga gravar mais e postar mais nas redes, para que as pessoas também possam chegar, ter mais acesso, né? Isso. A essa parte. Você falou, né, que a rede social é um essencial, né, da divulgação, né? Sim, com certeza. E isso é bom. Com certeza. Se o povo tá cobrando, que o povo gosta. É porque eu tenho um espírito meio velho mesmo, assim, meio antigo. Aí eu tenho uma dificuldade, é uma dificuldade minha, mas eu acho muito importante. Assim, ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade, eu sei da importância também. Qualquer coisa, Ruído, desce aí, grava aí. Ó. Solta. Aí, bom. Pode chamar. Ruído, tal dia. A gente marca, porque aí, assim, claro, com a captação, né? Com alguém profissional, né? Como você tem essa percepção do ângulo, que faz diferença, né? Do áudio. Você tem toda essa questão profissional disso aqui, então é importante que a gente faça com quem sabe.
Sim, estamos aqui. Né? Eu não sei, então tem que fazer com quem sabe. Você sabe, né? Minha parte é artística. Eu aprendo com você aprende comigo. Isso, e a gente vai desenvolvendo. E obrigado mesmo, viu, Broca, de coração, pelo espaço aí. Muito obrigado mesmo também. Pessoal, segue o Broca aí, o Bangalô. Centro Bangalô. Centro Bangalô. Isso. Segue lá, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Tchau!